Pastor, paz do Senhor. Senhor. Nós temos aqui muitas pessoas que têm dúvida a respeito do arrebatamento. Então, nós vamos fazer aqui uma pergunta para o Senhor e nós queremos que o Senhor, por favor, diante da palavra de Deus, venha esclarecer isso para muita gente que tem dúvida. Se a igreja não passa pela grande tribulação, como entender 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3? E eu vou ler aqui para o senhor para poder as pessoas entenderem o que diz o versículo 3 e o senhor nos explicar. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ora, se vamos esperar que o homem do pecado se manifeste, nós estamos então na grande tribulação. Exatamente. No meu ponto de vista, esse texto, ele é um texto que eu digo sempre que ele é o calcanhar de Aquiles dos assembleanos que são pré-tribulacionistas e acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação como eu acredito e defendo. Agora, a sua pergunta é interessante, porque todos aqueles que falam que a igreja passa pela grande tribulação, eles usam esse texto. E a argumentação deles é a seguinte: no versículo de número 1, o texto diz que quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, e aí eles entendem que isso é o arrebatamento, e eles usam o versículo 3 dizendo que Paulo disse que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. E é claro que se o filho da perdição, que aí é o anticristo, se manifestar, a igreja já está na grande tribulação. Então eu quero vos convidar para ler um texto, para podermos estar dando essa resposta. Antes de eu trabalhar esse texto que você leu, que é 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, eu quero trabalhar 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, capítulo de número 5, quero ler com vocês. Diz assim, então essa é a primeira carta, e você leu a segunda carta, que Paulo escreveu aos Tessalônicos. Na primeira carta, no capítulo 5, ele diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Versículo 3. Pois que, quando disserem, atenção para disserem, eles disserem, a paz e segurança, então lhes, observe esse termo, lhes, não é nos, nem vos. Então Paulo não está falando para o grupo que está com ele. Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Eles não escaparão. Agora olha o versículo 4. Mas vós, isso é o grupo que está com Paulo. Então eu tenho que prestar atenção nesses detalhes. Mas vós, irmãos, isso é a igreja, os irmãos. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então ele está falando que o dia do Senhor vai vir, e o dia do Senhor não pode surpreender a igreja, porque a igreja não faz parte da noite, faz parte do dia. A igreja não faz parte das trevas, faz parte da luz. E esse dia, de maneira nenhuma, poderia surpreender a igreja. Agora, indo para o texto que você leu, que a irmã Marcela leu, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler o versículo 1, 2 e 3, diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, algumas versões, estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aí eles argumentam que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque o que Paulo está dizendo é que isso não vai acontecer sem que antes duas coisas aconteçam. Número 1, a apostasia se manifeste. E número 2, o filho da perdição. E é claro que se o filho da perdição, que nesse caso, nesse contexto, é o anticristo, se ele se manifestar, a igreja já está na grande tribulação. Só que a igreja não passa pela grande tribulação. Então, como explicar esse texto? Eu vou explicar de 3 maneiras, dividido em 3 partes. A primeira é, vamos descobrir o que é o dia do Senhor. Então nós temos a expressão dia do Senhor, e eu quero ler só 2 textos, por causa do tempo, com vocês.
em relação ao dia do Senhor. Joel, capítulo de número 1, e o versículo de número 15, diz assim: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Joel, capítulo 1, verso 15. Então, observe que esse dia do Senhor não é algo bom. É dia do Senhor, é o dia da ira do Senhor sobre a terra. É o dia do Senhor derramar a sua ira sobre toda a terra. Então, esse dia do Senhor é um dia de assolação. Mais um texto. Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Então, percebeu que o dia do Senhor não é algo bom? Por mais que a expressão está o dia do Senhor, ela não é algo desejável. E isso aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. E Paulo está trazendo em memória esse dia. O dia do Senhor vai vir, só que ele está dizendo que o dia do Senhor não vai pegar a igreja de surpresa. Porque a igreja não faz parte das trevas, a igreja faz parte da luz. A igreja não faz parte da noite, a igreja faz parte do dia. Por isso, esse dia não pegará a igreja de surpresa. Ok, já descobrimos que o dia do Senhor não é nada desejável. Agora vamos para o texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Sim, a vinda dele e a nossa reunião com Ele. Versículo 2. Que não vos movais, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ele está dizendo assim, eu digo uma coisa para vocês e rapidamente vocês deixam de acreditar. Veja que ele escreveu no capítulo 1, verso 5. Agora ele está escrevendo na segunda carta, no capítulo 2, e nós estamos lendo o versículo 2. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. E ele aborda aqui 3 coisas. A primeira, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nós, ou eu, escrevendo. Então ele está dizendo, vocês estão perturbados. Então tem uma pergunta aqui. Por que os tessalônicos estão perturbados? Pastor, onde é que o senhor arrumou essa ideia que eles estão perturbados? Vou ler novamente o versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Então eles estão perturbados. Agora temos que descobrir qual a razão que perturbou esse grupo de irmãos. E Paulo está dizendo, não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola. Então Paulo está dizendo, se alguém disser que teve por espírito um sonho, ou uma visão, dizendo que o dia do Senhor já chegou, não vos perturbeis. Se alguém disser que teve uma profecia, por palavra é profecia, dizendo que o dia do Senhor já está, não vos perturbeis. E se alguém escrever como se fosse eu escrevendo, por epístola, não vos perturbeis, como se o dia do Senhor já estivesse perto. E aí vem o versículo 3. Ele vai dizer, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Então veja que a razão dos tessalônicos estarem perturbados foi que eles acharam que o dia do Senhor já tinha chegado. E é claro, se o dia do Senhor já estivesse chegado, quando eles pensaram, então a igreja estaria na grande tribulação. E Paulo está dizendo que esse dia não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, número 1, e número 2, se manifeste o filho da perdição, que é o anticristo. E aí, o grupo que adere que a igreja passará pela grande tribulação, eles fazem a pergunta para nós. Se vocês dizem que a igreja sairá da grande tribulação, como explicar esse texto? Se Paulo está dizendo que o dia do Senhor, que é a grande tribulação, não vai chegar sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, então se o filho da perdição se manifestar, nós já estamos na grande tribulação. Então eu já expliquei que o dia do Senhor não é uma coisa boa, já expliquei a razão que os irmãos estavam perturbados, porque eles achavam que o dia do Senhor já tinha chegado, e agora eu quero explicar o que é apostasia. A palavra apostasia, em nosso contexto, ela tem sido interpretada da seguinte forma. Nós pensamos em apostasia, nós pensamos em um esfriamento na fé. Nós pensamos em apostasia, nós pensamos em afastamento de Deus, e a gente sempre falou que nos últimos dias haverá uma apostasia grande sobre a terra, ou seja, um esfriamento na fé. E isso faz sentido. Apostasia quer dizer isso. Só que o que eu quero trazer para você aqui nesta tarde é que a palavra apostasia não é uma palavra portuguesa. A palavra apostasia continua sendo uma palavra grega. Ela só foi transliterada para o português. E o significado dela é afastamento.
A palavra apostasia pode significar afastamento de Deus, afastamento da fé, afastamento de um amigo, afastamento de algo concreto e visível. Então, o significado da palavra apostasia é afastamento. Eu quero ler alguns textos para provar isso para vocês com o texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos tratar a apostasia aqui no sentido espiritual. Eu vou colocar 2 textos no sentido espiritual e 3 textos no sentido físico, para a mesma palavra apostasia. Então vejamos. 1 Timóteo 4,1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, grego apostasia, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Nesse caso aqui, a palavra apostasia, ela está no sentido de esfriamento espiritual ou afastamento da fé, conforme está no texto. Quero ler ainda com vocês Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12. Hebreus, capítulo 3, versos 12. Diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar, veja a palavra apostatar aí, para se apartar de Deus, também se afastar de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 37, agora tem a ver com o sentido físico, visível, concreto e tangível. Diz assim: e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava, a palavra grega apostatava, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Está tratando de uma senhora que estava no templo, e essa senhora não se afastava do templo. Aqui não quer dizer que ela se apostatava da fé. Veja que ela não se afastava do templo, algo físico. Nós temos ainda Atos, capítulo de número 19, versículo 9, que diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se, se apostatou-se dele. Aqui é a tentação, Jesus Cristo sendo tentado por Satanás, e o texto diz: e acabando o diabo toda a tentação, os 3 estágios da tentação, ausentou-se, grego, se apostatou-se. Eu perguntaria, por acaso o diabo se afastou de fé? Que fé? Por acaso o diabo se apostatou da fé? Que fé? Então aqui nesse caso o diabo só se afastou de Cristo. Eu estou mostrando que a palavra apostasia tem um significado de afastamento. Mais um texto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Mas como alguns deles se endureceram, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal no caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então Paulo se afastou-se deles, que o grego traz apostatou-se. Então a palavra apostasia, o significado dela é afastamento. Ainda um texto. Quando Paulo fala do espinho na carne, ele diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, ou se apostatasse de mim, ou se afastasse de mim. Com isso, deixo claro que a palavra apostasia significa afastamento. Ah, pastor, mas ela significa esfriamento da fé? Sim, quando está relacionado com fé. Ela significa afastamento de Deus? Sim, quando está relacionado com Deus. Mas se eu posso me afastar de um amigo, e eu posso dizer assim: eu me apostatei da irmã Marcela. Eu vou dizer: eu me afastei da irmã Marcela. Nesses dias de coronavírus, eu poderia dizer assim que não é muito certo, ou é melhor que eu vou me apostatar. Ou seja, eu vou me afastar. Eu vou manter a distância de segurança. Então, essa distância, esse afastamento é apostasia. É apostatar no grego. Então, a palavra apostasia, de novo, não é uma palavra portuguesa. Não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega. Ela só foi transliterada. Eu vou dar um exemplo com shalom. A palavra shalom, todo brasileiro tem contato com ela. Todo brasileiro fala, comunica e pronuncia a palavra shalom. Mas a palavra shalom continua sendo uma palavra hebraica. Ela não deixou de ser hebraica, só foi transliterada e o brasileiro pode dizer shalom. O significado de shalom, aí sim, pode ser oi, pode ser olá, pode ser bom dia,
Pode ser paz do Senhor, desde que eu coloque Shalom e acrescente Adonai na frente. Aí é a paz do Senhor. Mas se chegar hoje em Israel e dizer Shalom, eu estou dizendo bom dia, oi, tudo bem? E pode ter até tchau. Embora eu tenha letra outro para dizer tchau, eu posso dizer Shalom indo embora, me despedindo. Então ficou claro? A palavra apostasia quer dizer afastamento. Então vou voltar ao ponto. A palavra apostasia significa afastamento. Outra coisa assim, o grego traz uma palavra que é muito, muito usada em nossos dias, que é autópsia. Eu perguntaria, o que é autópsia? Autópsia. Lembram? Um exame feito. Cadáver, não cadáver, para Um saber cadáver. a morte. Só que não deveria ser autópsia. Porque ópse é exame, mas auto é em si mesmo. Para ser autópsia, deveria ser necrópsia. Porque ópsia é exame e necro é morto. Então, necrópsia é o exame feito no morto. Mas como é que um morto pode fazer um exame em si mesmo? Então, observe que é uma palavra grega. Só que como a língua portuguesa ela vai se desenvolvendo, então foi se adaptando e hoje nós falamos autópsia, que é um exame feito em um morto, mas na verdade a autópsia é ópse, exame, e auto. É um exame que eu faço em mim mesmo. E um morto não pode fazer exame nele. Teria que ser necrópsia. Né? Só para mostrar que apostasia é uma palavra que está no nosso dia. Eu acho que quando eu me converti, a palavra apostasia já fazia parte do contexto de todos os crentes. E na mente dos crentes, quando eles ouvem apostasia, só tem uma coisa na mente deles: esfriamento da fé, afastamento de Deus. Ou momentos na terra onde o homem vai largar tudo de Deus e se desviar. É isso, mas não é só isso. A palavra apostasia sozinha é afastamento. Tendo dito isto, vamos voltar para o texto e encerrar o assunto. Vamos lá de novo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A nossa reunião com Ele é arrebatamento. Ele vem e nós nos encontramos com Ele. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Já expliquei isso. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Agora a questão. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, essa reunião não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. Agora, se eu pegar a apostasia e traduzir por afastamento, que afastamento é esse? É a igreja sendo tirada da terra e sendo recolhida para Deus. O que Paulo está dizendo é que, eu já falei para vocês, que esse dia de trevas, esse dia de assolação, não vai pegar a igreja de surpresa. Porque a igreja não é das trevas, a igreja é da luz. A igreja não é do dia, a igreja não é da noite, a igreja é do dia. Então esse dia não é para a igreja. Então o que Paulo está dizendo não é o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor não vai chegar na terra sem que antes venha o afastamento, que está aqui como apostasia. O afastamento é a igreja tirada da terra, sendo tirada da terra e se encontrando com Deus. E depois que a igreja sair da terra, tem problema nenhum. Pode se manifestar o filho da perdição, o filho do iníquo, o homem do pecado, porque aí a igreja já foi afastada da terra e está com Cristo. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa trazer esclarecimento para o teu coração. E acredite, a igreja não passará pela grande tribulação. Eu vou dar mais 2 exemplos. Deus sempre trabalhou deixando um exemplo, deixando um tipo para que você entenda o que ele queria fazer. Antes do grande dilúvio, Deus tirou Enoque. Um homem que andou com Deus. Uma catástrofe sobre a terra é o dilúvio. Mas o homem que andou com Deus, ele recolheu, deixando um sinal para a igreja. Antes da perda da identidade de Israel para o cativeiro babilônico, Deus tirou Elias. E antes da grande tribulação, Deus tira a igreja. Ainda as pessoas confundem essa questão porque as pessoas não entendem que Deus dividiu todo o planeta em 3 grupos. Vou dizer de novo. Deus dividiu todo o planeta Terra em 3 grupos. Embora nós selecionamos a nação brasileira, a nação italiana, espanhola, sucessivamente, Deus olha do céu à terra e só vê 3 grupos. Judeus, gentios e igreja de Deus. Quem são os judeus? Todos os descendentes de Abraão. Quem são os gentios? Nós. Pelo menos aqui eu acho que ninguém é descendente de Abraão. Somos gentios. E quem é a igreja de Deus? Judeus e gentios que aceitam Cristo como Salvador. Essa é a igreja de Deus. Agora eu tenho que entender, se tem 3 grupos, Cristo vem de 3 maneiras. Não é que Cristo vem 3 vezes. É que ele se manifesta
distintamente para cada um do grupo. Para a igreja, Cristo vem como noivo. Para Israel, Cristo vem como Messias, porque Israel não espera o noivo. Israel espera o Messias, está esperando. Para Israel, Cristo vem como Messias. Para a igreja, Cristo vem como noivo. Para os gentios, Cristo vem como juiz. Descansa o teu coração. A igreja não passará pela grande tribulação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Obrigada por esse esclarecimento.